Ó, vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é sobre mitose e câncer. Eles dão umas puladas em algumas partes que no CMSP que eu vou pular agora porque eu espero que eles falem sobre isso nas próximas aulas, mas se eles não falarem, eu falo. Eu cubro esse buraco, tá? Qualquer coisa que eu falar uma palavra diferente, vocês não lembram, pode colocar no chat que eu explico de novo, não tem problema. E é revisão do ano passado. Então, talvez aí na cabeça de vocês ainda estejam umas fagulhas do ano passado. Inclusive, quem já fez o formulário, eu vi que confundiu algumas coisas com meiose, que a gente não viu meiose ainda esse ano, né? Talvez eles façam revisão, não sei. Mas significa que lembra, porque confundiu é porque lembra. Então, para explicar, eu vou explicar aqui por essa figura. Vamos ver se eu consigo fazer ela ficar bonitinha aqui para vocês. E eu vou apresentar a minha tela, que eu havia esquecido. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí um desenho. Se não estão conseguindo, me avisem. Esse desenho é do ciclo celular. Ixi, Pedro, não está vendo? Me fala aí. É um esqueminha do ciclo celular, da mitose. E o que vocês têm que pensar? Primeira coisa, por que a célula tem que fazer isso? Por que a célula tem que se dividir? Eles falaram lá no CMSP e a gente falou ano passado. Me falem aí no chat por que tem que dividir célula? Por que ela passa esse processo todo para formar duas células depois no final? Ouviram? Falei que ia fazer merda. Pra que serve mitose, gente? Ah, imagina eu. Ninguém lembra pra que serve mitose, então. Ó, gente, quando vocês nasceram, hum, para ela quem? Mas não tem nada a ver com nutrientes, tá, Lucas? A gente tem que pensar que as nossas células precisam se dividir, porque condenação Dorna, não entendi. Ai, não, a gente nem chegou em RNA ainda. Tá longe o RNA. Ixi, ó, quando a gente nasceu, a gente tinha, sei lá, entre 2 e 4 quilos. A gente tinha um determinado número de células. Agora vocês têm, sei lá, entre 50 e 80 quilos. Vocês estão com o mesmo número de célula que vocês tinham desde quando vocês eram bebês? Não. Tem partes do corpo de vocês que ficam crescendo o tempo todo ainda? Ou o corpo de vocês já está formado, nada se modifica? Sim, quais? Me falem quais. Eu quero esses exemplos, a gente vai voltar neles lá no final da aula. Quais partes do corpo de vocês estão crescendo o tempo todo? Ou ainda crescem? A barriga. Boa, a barriga uma boa coisa. Tem a ver com mitose. Sim, vocês ainda estão desenvolvendo o corpo. E o que vocês vão na manicure às vezes fazer? Ou que vocês têm que fazer toda semana com as unhas? Por quê? O que cresce ali? O que mais além da unha? As meninas às vezes tiram cutícula. E cabeleireiro, para que a gente vai? Tá, então todas essas coisas que vocês citaram ficam crescendo o tempo todo. Mais uma coisa, quando vocês se cortam, fica para sempre? Vocês ralam o joelho, vai ficar daquele jeito para sempre? Ou volta? Sim, cicatriza. Então, todas essas coisas que vocês citaram, elas acontecem porque o nosso corpo faz mitose.
Então, nosso cabelo, cutícula, unha cresce porque lá na raiz tem célula fazendo mitose. A gente cresce porque as nossas células estão fazendo mitose, se regenera, é isso. A gente se desenvolve. Quando a gente come demais, as células de gordura se dividem, porque ela não pode acumular gordura para sempre. Chega um momento que ela se divide e faz duas células de gordura. E daí, se a gente continua engordando, cada uma dessas se divide e faz mais duas células de gordura. Então, todo o nosso corpo é regulado por causa da mitose. Além disso, por exemplo, as nossas células do sangue, elas duram 3 meses. Elas morrem depois de 3 meses, elas perdem a capacidade de fazer o serviço delas. Então, tem que ficar fazendo célula de sangue o tempo inteiro. Nosso sangue está sempre, aliás, as células da nossa medula óssea estão sempre fazendo mitose para fazer célula de sangue nova, porque ela morre. Nosso fígado, de ano em ano, todas as células já foram substituídas, porque todas as células têm um tempo útil. Que nem o nosso corpo, né? Faz trabalho, envelhece, acumula toxina, morre. Então, isso é a função da mitose. É muita coisa, é muito importante. É só por isso que a gente tem a altura que a gente tem. Hormônio de crescimento é um hormônio que estimula a mitose, por exemplo. Enfim, eu acho que vocês entenderam que isso está muito relacionado com o nosso corpo, com a função do nosso corpo. E a mitose, ela ocorre dentro de uma coisa que a gente chama de ciclo celular. Isso aqui, essa figura que vocês estão vendo, é um ciclo celular. A gente vai começar aqui pela célula normal, vamos dizer assim, fazendo o serviço dela. O DNA tá todo lá soltão, vocês já viram DNA no passado, mas se por um acaso vocês não lembrarem de alguma coisa, me avisem. Dá zoom, vou dar zoom. Aqui. O DNA todo soltinho. 175. Todo aberto, porque esse DNA está sendo usado. Exatamente, Ana. Já vou chegar lá. Isso é muito importante, tá? Uma das informações mais importantes. As células que vão surgir vão ser iguais ao original. Vai estar solto porque a célula vai estar usando esse DNA para fazer as coisas da vida dela. Isso aqui é dividido, né? Esse ciclo celular é dividido em fases para ser didático, mas eu não vou exigir que vocês entendam isso, porque é uma generalização. Aqui em G1, 9 horas, que é quando a célula está em pausa, pode durar anos. Por exemplo, um neurônio pode durar 20 anos. Mas aqui ele está falando como se a célula tivesse uma divisão atrás da outra, uma divisão atrás da outra. Então vai ser 9 horas. Mas vai depender do tipo da célula, tá? Então, ela vai se dividir. Ela estava lá fazendo coisas da vida dela, tipo o fígado estava fazendo coisa de fígado, o neurônio estava fazendo coisa de neurônio, o músculo estava fazendo coisa de músculo, a hemácia, que é a que carrega o oxigênio no nosso sangue, estava fazendo coisa de hemácia. Ela vai se dividir. Faltou, precisa fazer mais. Lembrando que hemácia não se divide, tá? Quem se divide é lá a célula na nossa medula óssea. Mas está faltando, a gente se arranhou, por exemplo, a pele, por exemplo, precisa fechar, vamos cicatrizar. O que, que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é duplicar todo o material genético que está lá dentro. Todinho. Vai fazer cópia de tudo. Eu quero que vocês me digam, se uma célula vai formar duas, por que, que ela está duplicando todo o material genético dela antes de fazer isso? Por que, que vocês imaginam que a célula precise duplicar tudo antes de dividir? Esperando a resposta de vocês. Sim, para ela criar duas células filhas exatamente iguais. Para quem não entender, imagina o seguinte: um restaurante com muitas receitas. Ele tem um livro de receita que tem todas as receitas e é muita receita. E você tem uma cópia de cada. Se esse restaurante precisa crescer, né, precisa contratar um outro cozinheiro, o cozinheiro que estava lá não pode simplesmente rasgar esse livro de receita e dar para o outro cozinheiro. Porque senão esse cozinheiro aqui só vai ficar com metade das receitas. E o outro só vai ficar com a outra metade.
Lembra que isso no fígado, todas as células têm que fazer a mesma função do fígado, né? Não pode uma fazer uma parte do serviço e outra fazer outra parte. Tá, cada cozinheiro tá com metade do livro de receita. Mas agora imagina que a gente vai crescer mais ainda, esse restaurante vai aumentar. Cada cozinheiro vai cortar de novo o seu livro de receita, daí vai ter 4 cozinheiros e cada um vai ficar com um quarto de receita. Daí, se a gente continuar crescendo, cada um desses vai formar mais 2. Daí vai ter que rasgar de novo, cada um vai ficar com um oitavo de livro de receita. Se a gente chegar num restaurante com número de cozinheiros igual ao corpo humano, por exemplo, que tem trilhões de células, imagina, ia ter que começar a rasgar as páginas desse livro de receita para todo mundo ficar com um pedacinho, né, de livro de receita, ou seja, de material genético. Então, eu não posso simplesmente rasgar e dar metade para cada um. Todas as células têm que ter todas as informações. Então, a gente vai copiar tudo. Tudo vai ser copiado. Agora me digam, cópias são sempre perfeitas? Ou cópias têm erros? Não, não são perfeitas. Não há cópia perfeita. Não existe cópia perfeita. Se você for numa livraria pegar vários livros, né, vários exemplares do mesmo livro, você vai ver que às vezes um tem uma folhinha dobrada, às vezes uma letrinha saiu com uma falhinha na tinta da impressora. Sempre quando alguma coisa copia, alguma coisa vai errar. Ainda mais se a gente for medir, ver a cor, a gramatura do papel, sempre toda cópia tem erro. E exatamente como uma cópia de Xerox ou uma cópia à mão, tem erros que não importam, que não vai fazer diferença. Se uma letrinha vem com uma falhinha de impressão, você consegue ler. E tem aquelas que começam já a dificultar a leitura. Às vezes, quando faz uma cópia à mão, fica pior ainda, né? Já começa a ter erros de português, já começa a pular a palavra. Então, toda cópia vai ter um nível de erro. Não existe cópia perfeita. E aqui é exatamente a mesma coisa. Aqui, a célula, nessa fase, depois de duplicar o DNA, a célula vai ter um mecanismo chamado mecanismo de reparo de DNA. O que esse mecanismo de reparo de DNA vai fazer? Vai ser uma molécula que vai pegar a fita nova, vai pegar a fita velha de DNA, como se fosse pegar os 2 livros de receita e vai comparar. Isso é muito rápido, tá? Logo que duplica, já vai comparar. Só que, né, vamos lá, vamos pensar numa revisora de uma fábrica de costura, por exemplo. Mesmo revisor tem erros, tá? O revisor conserta a maior parte, conserta as coisas mais grosseiras, as coisas mais óbvias, as coisas que fazem mais impacto. O revisor corrige, ele vai lá, conserta, ou ele vai induzir um mecanismo para a célula morrer, sabe? Não, ó, essa cópia aqui está muito mal feita, tem um erro num lugar muito importante, morre. Tá? O mecanismo de DNA, ele consegue gerar um mecanismo para a célula morrer, ou ele conserta rapidão. Vamos deixar isso no ar por enquanto. Vamos terminar o ciclo completo e depois a gente volta para o erro, porque o erro, eles falam sobre erro na aula deles. Vamos dizer que deu tudo certo, os erros são completamente aceitáveis. Até teve uns errinhos lá, mas podemos tocar. Vocês lembram qual é o nome desses erros? Quando a gente está falando de genética, esse erro na duplicação tem nome. Vocês lembram? A gente falou ano passado. Alguns lugares até fala bastante, ainda mais agora com essa história de coronavírus. Nah. Imagina se a célula fosse fabricar uma vacina assim, a gente estava muito bem. É nome de erro, não o nome de salvação. Tinha até uma novela, eu acho que era da Record, com o nome. Cada vez que acontece um erro, chama mutação, tá? Essas mutações podem ser sérias, a ponto de a gente perceber e causar uma doença,
ou pode ser uma mutação que simplesmente nosso corpo ignora, que nem os erros assim de uma cópia, um xerox que uma letrinha ficou meio falhadinha. Então, existem mutações sérias e mutações não sérias, tá? Mas vamos tocar, depois a gente volta para as mutações. Vamos imaginar que todos os erros, todas as mutações são em locais que não fazem muita diferença. Ah, esse lugar aqui que faz a duplicação do material genético chama fase S, de síntese. A gente está sintetizando o novo DNA. Mas como eu falei, não é uma coisa que eu vou super cobrar de vocês. Tá 10 horas aqui, mas em bactéria pode ser 20 minutos também, por exemplo. Então, de novo, pode mudar de célula a célula. A próxima etapa, a célula vai começar a se organizar para dividir. Vai ter os centríolos que. Isso, o DNA está lá nos cromossomos. Os centríolos, eles são organelas da célula que devem estar lá nos desenhos de vocês, que eles vão liberar uma estrutura que vai puxar os cromossomos. A gente vai falar sobre isso. Nessa fase, a célula cresce, ela acumula água, ela duplica todas as organelas, porque imagina, ela tem ribossomo aqui para ela só, mas ela vai ter que dar ribossomo para duas células, né? Ela vai ter que virar duas. Então, ela duplica todos os ribossomos, ela duplica o complexo de Golgi, mitocôndria aumenta de número. Ela vai dividir tudo que ela tem aqui no citoplasma dela, vai acumular água, vai ficar grandona. Toda essa fase de preparação aqui, desde quando ela estava só fazendo o serviço dela e começou a se dividir, chama interfase, tipo, de inter, meio, fase. Então, no meio das fases, a fase é a mitose. Daí agora a gente vai entrar na mitose propriamente dita. O que acontece na mitose? Os cromossomos vão começar a se organizar. Por que que vai se organizar? Imaginem que vocês têm 46 novelos de lã, 46 porque é o número de cromossomos que a gente tem, 46 novelos de lã, todos abertos, enrolados, e você tem que separar. Tem dois de cada cor, então tem 23 cromossomos, né? 23 novelos de lã que fazem parzinho com outros 23 novelos de lã. Então tem dois de cada cor. Como é que você vai conseguir separar essa bagunça em duas células, os DNA tudo solto, com o novelo de lã tudo aberto, emaranhado? Não dá. O que vai acontecer? Vai pegar a pontinha lá e vai enrolar o novelo de lã. E você vai fazer 46 novelinhos. E daí você separa? Mesma coisa na célula. Vai condensar os cromossomos. Os cromossomos estão lá, tudo solto, vai enrolar. Quando enrola, a gente começa a chamar isso de cromossomo. Já falamos lá no ano passado. Então, cromossomo nada mais é do que DNA enrolado. Imagina a lã toda aberta, se a gente faz um novelinho enroladinho, a gente chama de cromossomo. Esses cromossomos, eles vão se organizar. Eu falei que a gente tinha parzinhos, né? A gente tem 23 cores, dois novelos de cada cor. Então, eles são em parzinho. Eles vão se ajeitar lá no meio da célula para poder se dividir. A célula não tem olho, né? Então, eles têm que se juntar, se encaixar e a célula vai dividir. Quem vai puxar era aqueles centrossomos lá, que estavam se organizando lá no comecinho. Eles vão fazer uma fibra, vai colar no cromossomo e vai puxar cada um para um lado. Lembra que ele tinha se copiado? Então vai cada cópia para um lado. Anáfase, essas fases aqui é só a fase de separação dos cromossomos. Quando eles estão juntinhos aqui no meio, chama metáfase. Quando começa a separar, chama anáfase. Quando já está bem separadinho, chama telófase. Porque depois que esses cromossomos, cada um foi para um lado, a célula vai fechar no meio. E esses cromossomos vão se desenovelar, porque a célula vai usar esse DNA que está ali de novo, então ele vai se soltar. E isso pode começar tudo de novo. Se vocês fizerem muita questão de decorar as fases da mitose, lembra assim, ó. Prometa, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, pró de prometa, metáfase de prometa, né? Ana, de anáfase,
telefonar, de telófase. Então, vocês vão lembrar que primeiro é a prófase, de pró, depois meta, de metáfase, ana, de anáfase, telo, telefonar, de telófase. Se vocês fizerem muita questão de decorar. Mas isso é uma separação didática, isso acontece ao mesmo tempo. Para ficar melhor na memória de vocês, eu peguei um vídeo de uma microscopia real, que é exatamente o que a gente vê no microscópio. Se vocês verem, os cromossomos eles já estão bem enroladinhos. Quando eles estão soltos lá na intérfase, a gente não consegue ver eles assim bonitinhos. Em alguns lugares, que nem aqui onde eu estou mostrando com o mouse agora, vocês conseguem ver que tem duas fitas, tá vendo? Tem uma parte mais escura, um buraquinho mais claro no meio e a outra mais escura do ladinho. Então aqui eles já estão na prófase, eles já estão enroladinhos. E eu vou tocar e vocês vão ver que eles vão começar a se organizar no meio da célula. Quando eles vão tudo para o centro, chama metáfase. O meio é assim, né, na diagonal. E eles vão se separar, cada cópia vai vir para um lado. Até vou passar de novo, porque vocês vão ver que era dois, estavam bem juntinhos e separam. Vou passar de novo. Foca em um só e fica olhando para um só. Ó, tava bem coladinho as duas fitas que eram cópias, cada uma foram para o lado. Agora já está em anáfase, porque já está se separando. E tá vendo que já juntou aqui, ó? Logo que os cromossomos vão cada um para um lado, já fecha. Aqui é uma sonda que brilha o DNA e brilha o citoesqueleto, que é o que puxa de outra cor, de azul. Aqui, ó, tá vendo que já tá quase formando já umas fitinhas? Tá em intérfase para prófase, provavelmente. E aqui, ó, estão todos alinhados no meio do cromossomo. Se tá no meio da célula, desculpa. Se todos os cromossomos estão assim, fazendo uma plaquinha no meio, já está em metáfase. E isso é azul, é o citoesqueleto que vai puxar os cromossomos para as extremidades. Deixa eu ver se esse é legal. Esse aqui, tem menos fases do que o outro. Ah, esse aqui é legal, sabe por quê? Vocês estão vendo que tem uns perdidos aqui, ó? Essa aqui é uma célula que vai morrer. Ela deixou uns cromossomos perdidos. Se na hora de separar não separar direito, era para estar lá no meio da metáfase separando com todo mundo. Provavelmente a fit... Ah, ele foi, ó. Ele foi atrasado, mas foi. Mas tem uns que não vai. Se não vai, é uma célula que vai dar defeito. Atrasadinho, mas foi. Ser não existe, o que aconteceria? Não entendi tua pergunta, Lucas. Parece uma digital? Ah, é, porque fica cheio de cobrinha, né? Parece mesmo. Esse é o ciclo normal, é como tudo deve acontecer. Mas lembra que eu falei que acontece erros, né? Eu vou botar aqui essa parte aqui para vocês olharem melhor. Tem genes. E se der problema, tudo bem. Se não existe mitose, nada. Porque a partir da hora que o óvulo e o espermatozoide se juntam e formam uma célula só, para existir um indivíduo depois é por mitose. Então, ia juntar óvulo e espermatozoide e ia parar ali. Na verdade, não ia nem existir óvulo e espermatozoide, porque para formar óvulo e espermatozoide passa por uma fase igual à mitose. Então, igual não, parecido. Então, nada. Uai, tô sem som? Não. Tô com o microfone. Vocês estão me ouvindo? Eu tô com o microfone ligado. Beleza. Lucas, dá uma olhada se você encostou, às vezes tem um lugar aí que você cancela o meu som. Daí a gente vai entrar na história do câncer. Por quê? Lembra as mutações lá que a gente falou? Toda cópia tem erro.
Se o erro for em 2 genes específicos, em 2 tipos de genes, na verdade, porque são vários genes em cada um desses grupos, pode dar câncer. O primeiro deles chama gene supressor de tumor e o segundo grupo chama proto-oncogene. Gene supressor de tumor são genes que eles fazem as células pararem de dividir. E o proto-oncogene são genes que mandam a célula começar a dividir. Eu até vou trocar a ordem. Por que o proto-oncogene se chama assim? Onco é de câncer. Tudo que tem onco é câncer. Médico de câncer chama oncologista. Genes, porque são vários genes. E proto, porque não é um gene que ele está lá para fabricar o câncer. Mas se der erro nele, ele pode causar câncer. Se ele está funcionando bem, ele é perfeito, não causa nada de mal. O que ele faz numa situação normal? Ele fala, ô, gente, a gente precisa fazer massa aqui, porque tá faltando. Ele fala, ô, Piau lá escorregou e ralou o joelho. Fabrica célula para tampar esse buraco. Ó, menina foi lá na manicure e fez cutícula. Tem que fazer essa cutícula. Ele fica lá no cabelo e na unha. Ô, gente, não para não. Vai, cabelo, cabelo, produz cabelo. Então, o proto-oncogene, ele vai fazer as células se dividirem na nossa vida normal. Eles precisam existir. Eles dão ordem para mitose. Os genes supressores de tumor é aquele que fala assim, ô, já deu, né? Já cicatrizando, pode parar. Ou, ó, a menina não foi lá na manicure, pode fazer cutícula, mas não precisa fazer naquela velocidade lá que a gente estava fazendo de cicatrização, porque na verdade a cutícula cresce porque a gente corta, né? Tem que cicatrizar. A gente já produziu aqui célula de sangue suficiente por hoje, pode parar, turno só amanhã. Então, o gene supressor de tumor é que ele vai falar assim, ó, para. Eu quero, com essa informação que eu dei para vocês agora, por que acontece de erro no proto-oncogene que ele pode formar um câncer? Se tiver uma mutação num proto-oncogene, que é aquele que manda as células produzirem, o que esse gene vai fazer se ele tiver mutado? Se ele tiver uma mutação? Ele tem duas opções, ou ele não vai mandar produzir, ele não vai mandar a célula se dividir, mas concorda comigo que se ele não mandar a célula se dividir e ele tem um erro, essa célula não vai fazer filho. Se essa célula não vai fazer filho, ela vai morrer dali alguns anos ou alguns meses, dependendo de onde ela estiver, e fechou, certo? Tudo bem. Mas e se acontecer alguma mutação nesse gene que faça ele falar demais? Aconteceu uma mutação lá nos genes que regulam a produção de células, mas agora, ao invés de ele parar de funcionar, ele está funcionando sem parar. Está funcionando muito. Ele está mandando a célula se dividir o tempo inteiro. Quando uma célula se divide o tempo inteiro e muito rápido, lembra que ela está mutada, a célula mãe lá está com uma mutação num gene importante. Então, as filhas também vão produzir, também vão ser células que vão se dividir o tempo inteiro, porque elas vão estar com a mesma mutação. Se elas vão se dividir o tempo inteiro, os filhos vão se dividir o tempo inteiro. E isso é um câncer. São células. O que é um câncer, né? São uma massa de células que é produzida muito rápido, mal feito, sem função. Tudo que é feito rápido é mal feito. Lembra que tinha lá uns carinha que conferia, que pegava a fita nova, a fita antiga e verificava se estava igual? Se a célula manda todo o tempo ficar dividindo e já tem uma mutação, aqui, os revisores, que é o mecanismo de reparo de DNA, não vai ter tempo de reparar nada, vai tocar, divide, 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 divide. Isso é um câncer, tá? Isso pode acontecer em várias partes do nosso corpo e cada câncer é uma doença diferente. Por quê?
Porque tem vários genes proto-oncogenes. E a gente não falou ainda dos genes supressores de tumor. Imagina que a célula não tem nenhuma mutação ali nos proto-oncogenes, então ela está dividindo no ritmo que ela deveria dividir. Só que não tem ninguém para mandar parar. Se um gene supressor de tumor está com uma mutação em que ele não funciona, essa célula simplesmente não vai entender quando é hora de parar. Ela vai continuar no ritmo dela, mas vai continuar. E isso também é um câncer. E também vai estar mutado, porque o gene supressor vai estar com uma mutação. Então, quando a gente fala em câncer, por exemplo, hoje em dia tem vários testes genéticos, porque a gente tem que saber qual grupo de genes desses dois estão com a mutação. E a gente tem que saber qual é a mutação, porque cada gene expressor de tumor funciona um pouquinho diferente. Cada proto-oncogene também tem diferença entre eles. Então, hoje em dia, já se sabe que tem remédios que funcionam melhor para uma mutação do que para outra, ou para um grupo de mutações do que para outro. Efeito visual tem, um tumor é sólido. Se estiver falando de tumor, né? Um tumor de osso, por exemplo, ele torna o osso frágil. Você vê numa radiografia um osso. Um tumor no cérebro, você vê a massa. Então dá para enxergar isso. Os tumores de sangue, você faz um exame de sangue para ver as células e você vê que as células estão tudo mal feitas. No microscópio dá para ver que está tudo esquisito. Tem muita célula e tudo mal feito. Então dá para ver um efeito visual até meio óbvio. Lógico, nem todo câncer começa enorme, né? Começa pequenininho. Esses do pequenininho não dá para ver de cara. Mas se já está evoluindo, já tem várias células filhas, dá para ver sim. Não sei se foi essa bem a pergunta, mas se foi, respondi. Se não foi, você me fala aí que eu tento responder melhor. Falando nisso, se câncer são células que produzem muito rápido, mal feito, se é mal feito, acumula mutação. Você tem ideia de como é que funcionam os remédios? Aonde que o remédio vai agir? A Ana falou que não, mais alguém? Não. A célula é lógico, né, Lucas? O remédio, ele vai. Se ele for só um substituto, eu não entendi exatamente do que, mas se ele for só um substituto da célula normal, ele não vai curar, né? Ele vai manter. Tipo, as células do fígado estão ruins, então toma esse remédio aqui para substituir. Ela vai continuar com a célula do fígado ruim. O remédio, o que, que ele vai. Os remédios de uma forma geral, tá? Não é que são todos assim, mas de uma forma geral, os remédios para câncer, eles matam a célula que está se dividindo. Dois motivos. Primeiro, as células do câncer se dividem muito mais. Isso quer dizer que eles vão absorver mais remédio. E vão morrer a cada hora que se divide. As outras células que se dividem menos, elas vão sofrer menos porque elas se dividem menos. O segundo motivo, tipo um substituto do carinha aqui, tem alguns já que vão nessa linha, que tipo a pessoa toma e ela força a célula a trabalhar direito. Tem. Mas elas não são muito definitivas, porque a célula continua defeituosa, continua lá. Mas tem. Já tem alguns que vão mais ou menos nessa linha. Eu tô falando dos clássicos, que é para matar mesmo. Os remédios mais clássicos. Então, assim, a célula vai se dividir, mata. A célula cancerígena, ela se divide muito mais. E como ela se divide muito mais, ela tem mais mutações. Lembra? O cara da revisão não conseguiu revisar. Então, ela é mais fraca. Então, esse remédio vai lá, tenta matar ela não consegue lidar muito bem. É um tóxico, né? Com aquilo e acaba morrendo mais. Ela absorve mais remédio porque ela se divide mais. E ela não lida tão bem porque ela tem várias mutações. Então, vários genes que lidariam com aqueles tóxicos estão prejudicados, a célula não lida bem e acaba morrendo. As células saudáveis nisso tudo, como é que fica? Para vocês lembrarem, correlacionarem, quando uma pessoa toma um remédio para câncer, principalmente aqueles mais antigos, que não são tão específicos, quais são os principais efeitos colaterais, vocês lembram? Tem um que é bem óbvio.
um efeito colateral muito importante. Primeiro é o queda de cabelo. O que tem a ver um remédio que mata uma célula que se divide rápido com cabelo? A gente falou do cabelo lá no começo da aula. Qual é a característica da célula do cabelo que faz ela sofrer tanto com esse remédio? O remédio ele vai ser forte para todas as células, mas porque justo a do cabelo é que vai sofrer. Você quase completou a sua resposta. Você começou. Ela se divide, mas se divide como? Muito pouco? Nunca? Como eu não tenho interação de voz e pessoal, eu preciso de umas respostas. Eu vou cobrar umas respostas aqui no chat melhor, mais elaboradinha, para eu conseguir entender exatamente o que vocês estão falando. O Lucas foi quase, faltou aí o adjetivo. A célula do cabelo se divide devagar? Será? Tem DNA, todas têm. O que o cabelo tem uma característica do cabelo que é importante? Lembra que eu falei que o cabelo cresce todo dia? E cresce o tempo todo? Todas as células que se dividem bastante vão sofrer mais. Então, quais células que não vão sofrer tanto com esse remédio? Músculo, se divide muito pouco. Se divide quando a pessoa faz exercício, mas geralmente quem faz exercício. Aliás, quem tem câncer não faz exercício, geralmente, né? Porque os remédios dão uma baqueada na pessoa. Neurônio quase não sofre, porque neurônio, gente, a gente divide neurônio na fase fetal, ali dentro da barriga da mãe. Na fase adulta, demora uns 20 anos para um neurônio resolver. Inclusive, descobriram que neurônio se divide tem uns 3, 4 anos. Até um tempo atrás, se achava que neurônio não dividia nunca. Tem uns 3, 4 que viram que dividiu. Então, assim, é uma coisa tão rara que demoraram 500 anos de ciência para perceber o que acontece. Então, o neurônio não sofre, não se divide. Cabelo divide o tempo inteiro. A pele de uma pessoa que toma remédio para câncer fica muito ressecada, porque a nossa pele, a nossa proteção que se divide bastante, a gente não percebe, mas a gente como é que. Ah, me perdi. Li a pergunta e me perdi. A nossa pele sofre bastante com sol, ela descama bastante. A boca de uma pessoa que toma esse remédio fica muito seca, muito, muito, muito seca, porque as células já não se dividem bem. Ela tem que comer coisas mais fáceis, porque o alimento ele causa arranhões no nosso esôfago. A gente não percebe porque a gente é saudável. Mas se esse arranhão não cicatriza, a pessoa percebe. Então, essas células que se dividem muito são as que mais vão sofrer, e o cabelo é o mais óbvio que está em cima da nossa cabeça. Não é que o remédio sabe onde ele tem que agir, o remédio vai agir em todas que se dividem. O remédio está pelo corpo inteiro, o remédio está na corrente sanguínea. Então, todas as células estão banhadas com o remédio. Dividiu, morreu. Não é o que ele sabe. Né? O remédio não vai até lá, ele está no nosso. Está distribuído pela corrente sanguínea, ele está em todos os lugares o tempo todo. Só que ele está lá. A hora que deu bobeira, dividiu, ele consegue colar e matar a célula. Então, Isadora, é que o remédio ele não paralisa a célula, né? Ele mata. Então, todas aquelas células ali do bulbo capilar que estão se dividindo, elas não vão só parar e ficar paradinhas segurando o cabelo. Elas vão morrer. Então, se ela vai morrer, vai causar uma falta de substituição de células ali, ela não vai mais conseguir, está morta. Como é que ela vai segurar o cabelo se está morta? Tá? Então, a aula hoje era isso, tá? Eram as coisas que eles não comentaram tanto na aula. Lucas, vê a aula depois de novo, faz o formulário e faz o formulário vem da aula, porque é bastante coisa. Eu não vou explicar tintim por tintim, porque é revisão. Então, e eu já passei, já estamos falando há 40 minutos. Eu vou parar a gravação, tá? Para não ficar muito comprido.